nós podemos ter aqui uma discussão sobre o conceito de democracia, mas cada pessoa tem a sua definição, ou, para usar o termo técnico em filosofia, concepção de democracia diferente. A forma como a discussão funciona é a seguinte. Uma hipótese é dizer, nós estamos a falar de coisas diferentes. Tu queres dizer cadeira, eu quero dizer mesa, e nós andamos a fingir que estamos a falar da mesma coisa, mas é a mesma palavra e que tem dois sentidos radicalmente diferentes. Mas é um bocadinho mais subtil do que isso. A questão fundamental é esta. Nós, quando falamos de democracia, concordamos que há alguns paradigmas de democracia. Por exemplo, haver eleições livres com sufrágio universal, a formação de vontades maioritárias, haver a noção de que nós temos uma responsabilidade de avaliar o desempenho dos políticos, sobre a responsabilidade política, que as pessoas têm uma dignidade intrínseca social e intelectual pelo mero facto de serem membros humanos de uma comunidade, etc. Nós concordamos em relação a isto. Mas isto não é suficiente para termos definições equivalentes. E, portanto, nós interpretamos estes vários elementos de maneiras diferentes. E combatemos por definir o conceito de democracia de formas alternativas. Temos uma discussão à volta deste conceito abstrato, baseamos no mesmo estoque de elementos comuns, mas apresentamos definições diferentes. Por exemplo, eu digo, democracia é seguirmos a decisão da maioria. E outros dizem, não há democracia se não houver uma Constituição que proteja direitos individuais fundamentais. Se esses estiverem vulneráveis à vontade da maioria, não há democracia, há tirania da maioria. Mas a perceber, portanto, se calhar o conceito de sustentabilidade é um conceito destes, é um conceito de grande complexidade, é um conceito essencialmente contestável. Percebes? Pronto. Isto é para o Pedro, agora para o Rodolfo a coisa é um bocado mais complicada, que é, nós estávamos à espera que tu provocasse aqui um grande turbilhão e nos deixasses num estado de perplexidade e foste absolutamente eficiente. Conseguiste plenamente. Mas só duas coisas muito breves. A primeira é, tu disseste imensas coisas interessantes e só dois pontos de vista muito pequeninos sobre aquilo que tu disseste. O primeiro é, o que eu vou dizer agora é altamente inverosímil, mas a tua estratégia de apresentação dos temas é curiosamente parecida com a do Luís, porque tu dizes, eu sei que isto não parece nada verosímil, mas há uma coisa muito parecida, que é o Luís ontem dizia, eu estou aqui a apresentar isto, mas eu não acredito em nada dele, eu vos digo qual é que é a extensão do meu acordo com o que eu estou a dizer, e depois pedia desculpa quando era normativo e não sei o quê, e tu fazes um bocadinho a mesma coisa, que é, tu apresentaste, deixaste-nos neste estado de perplexidade, mas depois tinhas sempre uma estratégia de retirada. Eu não me comprometo, eu não vos estou a dizer que a direção é esta, eu estou apenas a querer problematizar. E eu não tenho nada contra isso, eu concordo plenamente. Mas, dois pontos. O primeiro é, falaste da noção pragmatista de verdade, e o facto de, que me parece completamente verdade, o facto de os seres humanos tomarem geralmente de decisões não com base num escrutínio racional, numa ponderação de todos os elementos, aquilo que podemos chamar uma visão iluminista, cartesiana, kantiana de decisão, que essa racionalidade existe, mas existe apenas numa ilha muito pequena no oceano de decisões que os seres humanos tomam no dia-a-dia. Portanto, a maior parte das decisões são baseadas na tradição. Isso parece-me completamente verdade. Mas dois pontos. Primeiro, não é claro que essa tradição não tenha alguma racionalidade, que seja um acumular de decisões que foram, a dado momento histórico, tomadas com cuidado, e nós fomos acumulando a informação que essas decisões geravam, e com isso fomos economizando a necessidade de tomar uma decisão plenamente ponderada e tal, não sei o quê. E há momentos, que é aquilo que em filosofia da ciência se chama os momentos de ruptura de um paradigma. Há momentos em que esse estoque de decisões deixa de funcionar, encontramos uma disfuncionalidade e o paradigma entra em ruptura. Mas muitas vezes nós tomamos decisões que, apesar de não serem decisões que se baseiam num escrutínio racional muito preciso, numa ponderação muito cuidada, essas decisões são decisões que, na contabilidade final, são decisões que seriam semelhantes àquelas que nós tomaríamos se tivéssemos mais cuidado. Certo? Apenas para problematizar. Porque tu apresentaste essa visão pragmatista da verdade, mas depois há uma espécie de elemento platónico naquilo que tu dizes. Tu dizes, claro que os seres humanos nunca podem ser completamente racionais, isto, aquilo e aquilo outro, mas há uma condenação implícita desta forma de tomar decisões tácitas que se baseia no valor heurístico da tradição e que é um bocadinho aquela imagem platónica de que nós andamos todos aqui a ver as sombras projetadas na caverna e não nos apercebemos de que a realidade está fora da caverna. Portanto, nós temos que sair da caverna e receber essa luz de uma racionalidade mais forte. Andamos a achar que tomamos decisões cuidadas e não tomamos nada. Essa é a primeira nota, o que é que isto sugere. A segunda nota é que é sobre a questão do Heidegger, que é, eu acho que isso é um tema muito profundo, embora nós não temos tempo para discutir isso aqui com cuidado. Há uma coisa que tu dizes que eu acho que é plenamente verdade, que é esta história de
a existência humana é uma existência temporal. Eu tentei falar disso uma vez ou outra, desde que nós estamos aqui. A propósito daquilo que o Manuel tinha dito a primeira vez, que a adaptação não deixa de ser progressiva, porque a espécie muda. Eu dizia, mas essa escala não é uma escala desumana. E tu falaste um bocadinho disso, que é uma coisa que nós vemos muito na cultura do consumo, que é esta ideia de, se eu não comer queijo e carne de vaca e for à ginástica todos os dias e isto, aquilo e aquilo outro, vou viver mais 20 anos. E nós não nos perguntamos, mas morremos à mesma. Que género de existência é que eu vou ter se cumprir todas estas regras? E, portanto, há aqui um motivo que é o seguinte. Tu falaste, pá, eu gostei imenso disso, e é verdade, há uma duplicidade ou ambiguidade na existência humana. Por um lado, nós somos existencialmente, nós projetamos de uma forma imortal. Queremos nos imortalizar. E mesmo isso é ambíguo, porque há uma dimensão em que imortalidade significa não queremos morrer, não queremos a finitude, queremos infinitude, mas há uma coisa mais ambiciosa que a imortalidade, que é a eternidade. Queremos atingir um ponto aqui mediano, o absoluto. Para além disso, nós temos noção da nossa contingência, somos biodegradáveis, degeneráveis, morremos, tudo isso e não sei o quê. E a questão, uma das grandes questões do existencialismo, por isso é que eu perguntei se tu tinhas lido o Heidegger, o ser e o tempo, é saber como é que nós podemos gerir esta ambiguidade humana. E nós vivemos numa sociedade que nos diz que a forma como nós devemos gerir individual e coletivamente, e a sustentabilidade tem muito a ver com isto, é perpetuando ao máximo a nossa existência biológica. Mas será que isso é a forma que nós temos de mediar mais inteligentemente essa tensão entre a nossa imortalidade espiritual, que tem a tal ambiguidade entre o imortal e o eterno, e a nossa finitude biológica e física? Para mim não é nada claro. E para tornar isto mais inteligível é este exemplo. Querem mesmo vir numa sociedade em que é 3 horas de ginástica por dia e não comem queijo e carne e não sei o quê. Mas que género de existência é essa? Que humanidade é essa em que nós, para vivermos mais um bocadinho, estamos dispostos a prescindir de tudo aquilo que pode dar um sentido à nossa vida? Pronto, isto é, no espírito rodolfiano, de provocar ainda mais perplexidade na audiência. Mas gostei imenso das vossas apresentações, achei brilhantes, muito diferentes.